Os judeus sempre foram o Davi para o Golias do mundo, pequenos, vulneráveis e armados com pouco mais do que fé e uma funda. Construímos um estado, tornando a história muito mais complicada. Por algumas décadas, a pequena Israel parecia Davi enfrentando exércitos de Golias. Mas hoje, Israel possui um exército formidável, aliados poderosos, e trocamos nossa funda metafórica por armamentos muito mais pesados. Em suma, agora temos algum poder. Para muitos, esse poder e nossa relação tensa com os vizinhos bastam para nos rotular como vilões. Ampliando a visão, ainda somos uma minoria ínfima em um bairro difícil, com vários inimigos irritados. Israel ainda é o Davi ou agora somos o Golias? Hoje em dia é moda apoiar o azarão. A vitória do fraco sobre o poderoso faz uma história melhor e nos faz sentir bem. Mas ser um David não é só vitória e glória. O David original pode ter vencido Golias rapidamente sem se ferir. O povo judeu não teve tanta sorte. Sim, perseveramos apesar das dificuldades. Nós até prosperamos. Mas não se passa milênios sendo jogado pela história sem acumular cicatrizes. Como judeus, o passado nunca está longe de nossas mentes. Mesmo antes de Israel existir, os judeus que se tornariam israelenses já temiam o pior cenário possível. Afinal, Israel é uma nação de refugiados. Metade dos soldados do recém-criado Forças de Defesa de Israel eram sobreviventes do Holocausto, que escaparam do inferno nazista, apenas para enfrentar outra luta existencial. Um dia, após David Ben-Gurion proclamar a existência de Israel, 5 exércitos árabes invadiram, impondo aos israelenses uma escolha drástica: lutar contra eles ou serem eliminados. Parafraseando Cersei Lannister, no Oriente Médio, você vence ou morre. Israel venceu a Primeira Guerra, mas ainda não estava totalmente seguro. Os vizinhos de Israel seguiam o lema: se não conseguir de primeira, tente de novo. Os israelenses tinham todas as razões para levá-lo a sério. O trauma coletivo persiste como um hóspede indesejado, exibindo pesadelos diante de nossos olhos. Mas se há um lado positivo em nosso passado violento, é isso. A vulnerabilidade é um ótimo motivador. Não há ferocidade como a ferocidade do encurralado e desesperado. Quando fui a Israel pela primeira vez em 73, eu me encontrei com Golda Meir. Você passou a última hora me dizendo basicamente que não tem chance. Ela disse que não me contou algo. Nós, judeus, temos uma arma secreta. Não temos mais para onde ir. Parece uma arma secreta bem ruim, mas os israelenses a usam bem. Foi esse desespero e vulnerabilidade que nos forçou a encontrar respostas criativas para nossas ameaças mais difíceis de lidar. Como o Cúpula de Ferro, que intercepta e neutraliza mísseis e foguetes. Ou a eliminação direcionada e frequentemente não convencional de nossos inimigos, estabelecendo a dissuasão. Ou as armas nucleares, o segredo mais conhecido do Oriente Médio. Israel possui armas nucleares como um plano de contingência para quando tudo desmoronar. E se a história nos ensinou algo, é que eventualmente tudo vai desmoronar. Temos uma longa memória para isso. Então, embora tenhamos percorrido um longo caminho desde David e sua funda, nunca seremos vistos como Golias. Porque nos lembramos intimamente como era enfrentar um inimigo muito maior e mais forte do que nós. E nos lembramos de como era ser esmagado repetidamente. Assim, o Estado judeu fez tudo para aumentar seu poder militar, garantindo que nunca mais não seja apenas um slogan vazio, mas um lembrete e uma responsabilidade coletiva que todos devemos assumir. Esse ato de Davi de avançar como o campeão, no encontro com Golias, é um ato surpreendente e ridículo, é um ato de sacrifício e é um ato de disposição que você vê nesta geração de israelenses. O Hezbollah construiu armadilhas no sul do Líbano em uma escala estratégica colossal e eles treinaram por uma geração para fazer nada, além de garantir que muitos soldados israelenses morressem se os soldados israelenses tentassem eliminar o Hezbollah, e havia soluções muito inteligentes para isso, certo? Desde a da Operação Pager até os ataques aéreos que atingem com precisão os alvos corretos, mas os soldados, as forças terrestres,
a infantaria comum, ainda estavam dispostos a entrar naquelas aldeias, naqueles túneis que passaram 30 anos sendo construídos, armados e preparados especificamente para aquele momento. Então, eu acho que os israelenses se entendem como um Davi que vencerá consistentemente porque enfrentamos um tipo de inimigo que continua vindo até nós de maneiras que são autodestrutivas. Para o mundo exterior, esse sacrifício não é nobre, mas um sinal de como nosso poder nos corrompeu, especialmente em relação aos palestinos. Afinal, os palestinos não têm um exército regular, apenas forças sem esperança de sucesso em batalhas convencionais. Eles não têm um governo competente para protegê-los, nem mesmo abrigos antibombas. Isso não quer dizer que os palestinos não possam ameaçar Israel. Cada foguete, esfaqueamento e sequestro é uma ameaça tangível e constante. Mas nunca será um campo de jogo igual. Assim, de fora, Israel, com seus tanques, bombas inteligentes e até armas nucleares, começa a se parecer com Golias. Um valentão poderoso e corrupto. Até que você olhe mais de perto, até que perceba que a história de Davi e Golias não é tão simples quanto parece. Não é apenas uma história do pequeno contra o grande, do fraco contra o poderoso. As lições deste filme vão muito além de lembre-se dos Titãs ou 300. Pequeno e grande, fraco e poderoso são uma questão de perspectiva. De fora, Davi parecia pequeno, e por isso sua vitória parecia uma vitória para o pequeno. Porém, a Bíblia hebraica não se preocupa muito em distinguir entre o homem grande ou pequeno. Davi não se via como fraco. O menino pastor da tribo de Judá estava acostumado a lutar contra leões e ursos para proteger seu rebanho. Suas armas eram simples, mas ele tinha o treinamento e a experiência para usá-las bem. Mais importante, ele tinha o poder de suas convicções. Seu coração ardia com uma fúria justa, com fé em Deus. Ele não se via como o azarão, mas como um instrumento de uma força divina incompreensível aos humanos. E é por isso que ele vence contra Golias. Não porque ele é menor, não porque ele é ótimo com uma funda, mas porque ele está certo. Em seu cerne, essa não é uma história sobre o pequeno contra o poderoso. É uma história de dois sistemas morais concorrentes entre as visões de mundo judaica e filisteia. Os filisteus eram idólatras, cujo universo era governado por vários deuses concorrentes. Mas esses deuses se assemelhavam aos humanos, mais preocupados com jogos de poder do que com justiça ou verdade. E assim os filisteus não tinham conceito de justiça absoluta, apenas perdedores e vencedores, fraqueza e poder. Apenas os fortes sobrevivem em tal mundo, não porque são justos, mas porque são poderosos. Então, os judeus surgiram com seu conceito inovador de monoteísmo ético, revolucionando essa visão de mundo. Porque ser um monoteísta em um mundo de idólatras é dizer que existe uma verdade absoluta. Poder não faz a justiça, mas sim o contrário. É a justiça que faz o poder. Pessoas justas vencerão, independentemente do seu poder ou tamanho. É por isso que Davi vence e Golias perde. Não por seu poder ou tamanho, mas pela justiça de suas causas. Já não vivemos em um mundo de idólatras da Idade do Bronze, mas o relativismo moral está vivo e bem. Em alguns círculos hoje, verdades absolutas estão fora de moda. Tudo é dependente do contexto. Pedir o genocídio de judeus viola as regras de bullying e assédio de Harvard, sim ou não? Pode ser, dependendo do contexto. É uma decisão contextual. Eu ouvi cânticos que podem ser antissemitas, dependendo do contexto, ao pedir a eliminação do povo judeu. Por esse motivo, multidões de universitários americanos aplaudiram os Houthis. Ou o Hamas ou o Hezbollah. Não porque esses grupos estão certos, mas porque em uma luta contra Israel, eles são mais fracos. Afinal, o poder corrompe. E como Israel é mais poderoso do que esses atores não estatais, ele deve estar errado. Os islamistas radicais podem estar certos. Mas na história de Davi, a Bíblia hebraica não associa automaticamente fraqueza à superioridade moral. O azarão não tem autoridade moral simplesmente porque ele é o azarão. Davi vence porque tem Deus ao seu lado, lutando por um sistema moral específico. E é por isso que Davi permanece um herói, embora falho, à medida que cresce de um simples pastor para um rei, de um menino com uma funda para o comandante que conquistou Jerusalém. O poderoso rei Davi geralmente usava seu poder com facilidade, mas até ele cometeu erros, usando-o incorretamente e ferindo outros. E quando ele faz isso, a Bíblia hebraica o repreende, sem hesitar,
exatamente como os israelenses modernos confrontam o poder de seu país. Fico surpresa com o fato de que os israelenses, jovens israelenses, ainda se sentem muito desconfortáveis com o poder. Acho que nós realmente queremos ser morais. Acho que nos sentimos muito desconfortáveis com qualquer pessoa que transformamos em vítima. Há muita linguagem de autorrepreensão acontecendo, hesitação, preocupação com nossas políticas e, ao mesmo tempo, entendendo que temos que nos defender. E acho que isso me surpreendeu porque eu esperava que a geração mais jovem em Israel fosse mais Golias neste ponto. Os israelenses não querem poder, querem se sentir seguros. O grande propósito de Israel no mundo é ser um lugar seguro onde pessoas comuns podem viver vidas felizes. Israel não busca poder. Israel busca segurança. Israel busca normalidade. E quando tem segurança e normalidade, ele volta a diminuir de tamanho. E isso contrasta com o nosso... O Estado de Israel não luta por diversão. Luta pela sobrevivência. Luta pela segurança de seu povo. Nossos piores inimigos não são os palestinos ou libaneses comuns. Nossos inimigos são os regimes e ideologias islamistas que sufocaram o Oriente Médio, persuadindo o povo de que não terão liberdade até a destruição do Estado judeu. Essa ideologia é tóxica. Também está condenada. Não concordo com todas as decisões do governo israelense e não espero que o exército sempre acerte em todas as batalhas. Mas porque é uma democracia, eu sei que, no nível fundamental, meus filhos estão participando de um círculo maior de proteção mútua, ao invés de morrerem por causa da grande e estranha visão ideológica de alguém sobre o que quer que seja. Israel, como qualquer Estado, tem falhas. Ele tem um poder significativo, que às vezes é mal utilizado. Não somos sempre a autoridade moral. Essa é uma verdade infeliz que enfrentamos diariamente. Mas buscamos manter nossa clareza moral, independente dos desafios enfrentados. Buscamos disciplinar os soldados que abusam de seu poder. Ao contrário de nossos inimigos, não miramos em civis. Tentamos evacuar as pessoas das áreas onde atuamos. Oferecemos até cuidados médicos vitais para indivíduos como Yahya Sinwar. Então, com todo o respeito, discordo de Golda Meir. Nosso superpoder secreto não é o desespero, o trauma ou a vulnerabilidade. Não é apenas o fato de não termos para onde ir. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. A verdade é que a fonte do nosso poder é o compromisso com a moralidade nas circunstâncias mais adversas. Nosso compromisso, proteger nossos cidadãos. Por séculos, o mundo disse que nossas vidas eram baratas. Por séculos, não tínhamos país ou exército para provar que estavam errados. Agora temos um exército de Davides, homens e mulheres defendendo nossas famílias e nosso lar. O único que temos, e isso vale a pena lutar.